Ok, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência às nossas palestras, o tema que nós escolhemos hoje para falar com todos vocês é sobre como fazer uma pesquisa de campo na ufologia, né? Como é que é ir para campo, fazer uma pesquisa, né? Como é que é procurar tentar entrar em contato com inteligências mais avançadas do universo? Se nossa experiência diz que os seres extraterrestres estão aqui entre nós, os discos voadores, as fotos, as experiências é uma coisa inegável, né? A questão fundamental então é por que eles não entram em contato em massa com nossa civilização? O que impede que eles possam entrar em contato massivo com o nosso planeta, né? Quem estuda astrofísica, quem estuda astronomia sabe que a Terra é um ponto muito pequeno no meio desse universo gigantesco. Desse universo de bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, né? Nós temos mais de 200 bilhões de estrelas. E a astrofísica já conseguiu descobrir, prestem atenção, mais de 500 mundos orbitando outras estrelas. Mostrando que planetas é uma coisa muito comum. Muito comum. E os astrofísicos fizeram um estudo estatístico de planetas semelhantes à Terra. Quantos planetas semelhantes à Terra possivelmente exista só na nossa galáxia? Ok? Então a estatística deles é uma estatística muito interessante. Porque na nossa galáxia, né, isso que você olha para cima, você vê essas milhões de estrelas, nós temos 200 bilhões de sóis. Ok? Se 1% desses sóis contiverem um planeta semelhante à Terra, quantos planetas semelhantes à Terra nós não vamos ter? Ok? Então é coisa de 2 bilhões, né? Não é verdade? Se 1% disso aqui, quanto é que dá? Né? Entendeu? 1% dá 2 bilhões. Olha, nós temos 2 bilhões de mundos iguais à Terra. Ok? E a gente pode ir muito mais longe nisso. Nós sabemos que a nossa galáxia é uma galáxia no meio de um universo com bilhões de outras galáxias. E galáxias muito maior que a nossa galáxia. A nossa galáxia não é a chance da coisa. Não é verdade? Ok? E é importante saber que nós temos, os cientistas já catalogaram, fotografaram, estruturaram mais de 100 milhões, tente pôr os números, de galáxia. Ok? Já fotografada, catalogada. Nós temos galáxias pequenas, médias e grandes. A nossa galáxia é considerada uma galáxia média. A galáxia de Andrômeda, que é vizinha da nossa, ela tem o dobro de estrelas da nossa galáxia. Nós temos galáxias chamadas galáxias gigantes, que têm cerca, as galáxias gigantes, chegam a ter 3 trilhões de sóis. Vocês acham que com tudo isso só existiria vida inteligente na Terra? Quando vocês pensarem num Deus criador do universo, vocês têm que pensar num Deus que criou tudo isso. Vocês não têm que pensar num Deus que criou só nós aqui na Terra. Vocês têm que começar a pensar num Deus completamente gigantesco, imenso. Por isso os modelos que nós fazemos de Deus aqui na Terra, as religiões fazem de Deus na Terra, é muito pequeno, muito primitivo. Por isso, nesses modelos, não é possível nós compreendermos extraterrestres, outras inteligências no universo mais avançada. Uma coisa muito interessante a se pensar é isso. Na nossa galáxia,
ela tem uma estrutura espiralada, ela é assim, ela tem essa estrutura espiral. No núcleo, esse núcleo estelar aqui, ele tem 99% desses 200 bilhões de estrelas estão aqui no núcleo. E essas estrelas têm uma característica de serem muito velhas. Elas chegam a ter 8, 9, até 10 bilhões de anos de idade. O nosso Sol é uma estrela jovem que se localiza bem na periferia da galáxia, carregando os 9 planetas ao redor, a Terra aqui, e tem apenas 4,5 bilhões de anos de idade. E o homem, na escala de tempo, surge aqui na Terra nos últimos 40 mil anos. O homem é muito jovem na superfície desse planeta. Então, comecem a pensar nesta relação matemática de tempo e espaço. A maior parte das estrelas são bilhões de anos mais velhas do que nós. Bilhões. Portanto, os mundos que estariam orbitando seriam um mundo bilhões de anos à nossa frente, em termos de vida, em termos de experiência. Ok? Então, só para nós termos uma ideia de dimensão com quem que a gente vai conversar. Tá? Então, vamos lá. Como fazer uma pesquisa de campo? Eu conheço grupos de ufologia, que vão para campo dessa maneira, presta bem atenção. Os caras compram uma caixa de cerveja, presta atenção, eles compram uma caixa de cerveja, carne, bastante carne, certo? Chega lá no campo, monta a barraca onde eles vão ficar, acende a churrasqueira, tal, passa a noite inteira lá comendo churrasquinho, cerveja, olhando para o céu, com máquina fotográfica, filmador, para ver disco voador, para ter contato com ET. Né? Eu falo desse jeito, só vai ter contato com o capeta. ET não vai nem querer saber ele parecer ali. E depois das 2 horas da manhã, os negros já estão hartos, né? Já vê qualquer coisa de disco voador. Né? Na altura do campeonato. Então, qual que seria a nossa postura para ir fazer uma vigília ufológica? Para ir buscar um contato com inteligências avançadas desse universo. E o que é importante é que todos nós temos que fazer uma ideia do que seja o ET. Todos vocês que acompanham o meu trabalho sabem que a minha visão que nós temos de seres extraterrestres é uma visão bastante esotérica, bastante transcendental, espiritual dos seres extraterrestres. Não é uma visão de um ser muito parecido conosco, material físico até. Então vamos tentar construir aquele famoso modelo do projeto Terra para que nós podemos raciocinar. Né? Então vamos lá. Imagine que aqui esteja a superfície da Terra. Imagine que nessa superfície da Terra nós tenhamos os seres humanos encarnados, nós físicos que estamos aqui vivendo na superfície desse planeta. Como eu já demonstrei em outros cursos, em outras palestras, na parte até física, nessa história de física quântica e espiritualidade, nós definimos outras dimensões, outras superfícies que o planeta Terra tem. Na verdade, o planeta Terra ele tem várias superfícies constituídas de uma matéria, presta atenção, isso é muito importante, constituída de uma matéria mais sutil, de uma matéria muito, muito menos densa do que essa matéria física, que esses átomos. Né? Então, devido à questão de densidade material, tudo que é mais denso vai para o centro e tudo que é menos denso vai ficando boiando na superfície. Então nós temos o planeta Terra, conhecido é esse, mas essas dimensões aqui, a física não conhece e os nossos olhos comuns não conseguem ver, perceber ou detectar. Então nesta superfície estão as cidades astrais. Estão a comunidade espiritual da Terra, ou seja, é aqui que a gente mora depois da morte. Quando as pessoas morrem, elas abandonam a parte material deste corpo e nós ficamos com o corpo espiritual morando nesta outra superfície, porque é mais condizente com a densidade de matéria de nosso corpo. Agora, tem muitos espíritos que após a morte ficam perambulando aqui pela Terra mesmo, ele não vai lá para cima.
certo? Então, nós chamamos das pessoas que permanecem nessa dimensão mais igual à nossa de umbral. As pessoas ficam no umbral, ou ficam no inferno, vamos assim dizer, né? É um inferno da consciência. São espíritos sem consciência de si mesmo, tal. Mas aquelas pessoas que já têm um grau espiritual mais elevado, um grau de consciência mais elevado, elas são transportadas logo após a morte, elas são resgatadas pelos irmãos espirituais e são levadas para essas comunidades astrais, para essas cidades astrais. É por isso, e a coisa é muito legal, né? Quem já assistiu o filme Nosso Lar sabe disso. Nós temos uma sociedade toda funcionando lá em cima, um nível elevado de consciência. E nós temos vários níveis. Nós temos esse aqui seria o nível mais superior ainda. Nós podemos chamar, as religiões chamam isso de céu. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, sabe? E é engraçado, por isso que as religiões, elas sempre chamaram, apontam o céu para cima, né? O inferno é para baixo e o céu é para cima. Isso tem lógica até nesse aspecto, porque quanto mais sutil você está, mais espiritualizado você está, você sintoniza essas dimensões de matéria mais sutil, onde as inteligências estão existindo fora da matéria. Ok? Então, é claro que para tudo isso funcionar, né, para que tudo isso funcione direitinho, o planeta Terra tem um comando, um grande comando espiritual. Nós chamamos o comando espiritual da Terra, né? Ok? E esse comando espiritual coordena tudo o que está acontecendo, como se fosse um governo, sabe? Como se fosse o verdadeiro governo oculto da Terra, né? Como se fosse o grande governo oculto do planeta. Então, este governo oculto do planeta é que realmente controla tudo o que está acontecendo nas dimensões inferiores. Ok? Vamos usar esse princípio, tá? Para a gente entender com quem que vocês querem contatar. Se nós formos para um outro planeta, vamos imaginar um outro planeta na galáxia, né? Planeta X. E nós tenhamos um planeta habitado também, que mora gente. Nós temos que entender que ele também, naquele planeta, como é uma lei astrofísica, e a astrofísica, a coisa vai funcionar do mesmo jeito. Nós vamos ter outras superfícies de matéria deste mundo, do mesmo jeito. Tá? E nós vamos ter também o comando desse planeta, comando espiritual do planeta X. Tá bom? E as cidades astrais do planeta X. Ok? E assim por diante. Aqui ficam as grandes cidades, as grandes comunidades e tal. Muito bem. Nós temos que entender o seguinte, que todos os seres que vivem uma experiência passageira na superfície de planetas, usando corpos biológicos como o nosso, são corpos mortais. As densidades planetárias, elas são experiências passageiras para a nossa alma. Por isso que está projetado em nós a morte. É natural morrer, assim como é natural nascer. Esses corpos biológicos aqui que nós estamos usando foram projetados por essas inteligências que estão aqui, nesses níveis superiores. Todos nós, ninguém nasceu na Terra, nós não somos seres deste mundo aqui. Nós todos somos seres desta natureza espiritual que descemos a matéria para viver uma experiência para a nossa alma, para a nossa consciência. E eles projetam uma experiência passageira. Este corpo é tão artificial, ele é tão artificial para a nossa alma, que nós temos que dormir todos os dias. Porque o espírito, ele não suporta ficar muito tempo usando esse corpo. Ele não suporta. Ele perde muita energia, ele fica muito cansado. O espírito fica esgotado energeticamente quando usa esse corpo material. Então, o ato de dormir todos os dias à noite é uma forma do espírito sair do corpo, de ele abandonar esse coisa artificial para poder ficar fora da matéria e aí sim descansar, relaxar, absorver energia para poder voltar novamente à jornada física no dia seguinte.
Os animais são iguais a nós. Os animais também têm alma, têm espíritos, também eles dormem também. Tem toda uma experiência planetária. Nós temos que encarar os animais com os nossos irmãos que estão num processo evolutivo, que também precisa de nossa ajuda, de nosso auxílio para evoluir espiritualmente. Todos nós, todas as formas de vida, elas têm uma importância intrínseca na existência desse universo. E toda espécie de vida tem que ser altamente valorizada, né? Por isso que nós temos um projeto de cuidar dos animais carentes, dos animais abandonados, né? Lá no nosso sítio em São Tomé nós temos esse projeto, nós estamos já com 25 cães, nós temos um monte de gatos, e que a gente arrecada ração nas palestras, para poder cuidar desses bichinhos, né? Com maior amor, com maior carinho. Porque eles precisam tanto da gente, tanto de amor, quanto nós precisamos de amor. Vocês percebem que quando você dá amor para um cachorro, ele também retribui esse amor, né, de uma forma maravilhosa. Ele não abandona você, ele é teu amigo para sempre, de verdade, né? Então veja bem, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando um extraterrestre vem nos visitar, não é esse extraterrestre que vem nos visitar, com naves sofisticadas, com máquinas sofisticadas. Não é esse aqui. Geralmente é esse aqui, ó. Está aqui, que está nesses níveis mais elevados deste mundo. Da mesma forma que nós humanos, nós que estamos no planeta Terra, também podemos visitar outras estrelas, outros mundos, mas nós não aqui, encarnados nesse corpo. Mas os seres que estão nessas dimensões aqui, ó, e nesses comandos, esses seres sim podem fazer viagem interestelar. Então, da mesma forma que seres avançados, espíritos avançados aqui na Terra, que viveram muitas reencarnações, você pode pensar em Buda, sabe? Você pode pensar em Krishna, você pode pensar em Jesus como um mestre que está ascensionado, que vive nessas dimensões a serviço. Esses mestres estão a serviço de um comando maior, de uma força espiritual maior. Só que esses caras aqui não é Deus ainda não, hein? Você tem que entender que isso aqui eles estão cuidando só da Terra. E essa turma aqui está cuidando só do planeta X. No começo da nossa estatística, quantos mundos tinha mesmo para eles cuidar? E no universo inteiro, na galáxia? Então, quando vocês pensarem num Deus, pensem num Deus comandando bilhões e trilhões de mundos, trilhões e trilhões de almas, vivendo experiências nesse universo gigantesco. Deus tinha mania de grandeza. Porque quando ele criou, ele não criou só a Terra, não. Ele criou um universo gigantesco. Então, vamos continuar com esta ideia. Então, na verdade, quem comanda tudo isso, né, são essas forças. Essas forças aqui deste nível têm alta tecnologia, têm naves sofisticadas. Então, além de eles poderem fazer visitas, intercâmbio interestelar, eles também podem, de vez em quando, descer e se manifestar aqui nesta dimensão física com aquele chamado disquinho voador. Então, quando você vê um objeto no céu, quando você vê um objeto que pousa, até um ET que sai de dentro de uma nave materializado, ele não é uma pessoa comum. Ele sabe coisas que você jamais imaginou que você poderia saber. Ele está aqui em cima. Ele sabe tudo sobre você. Se ele escolher dar um contato para você, porque é isso que é a história. Nós vamos para campo tentar um contato, certo? Como é que a gente faz isso? Isso que o nosso trabalho hoje é esse. Agora, que tipo de pessoa você vai entrar em contato? Você tem que atrair ele até você. Você tem que atrair esse contato. Você tem que provocar esse encontro. E para provocar esse encontro, o indivíduo tem que querer dar esse encontro para você, esse contato para você, não é verdade? Agora, você tem que ter uma noção de quem são esses seres com quem você vai contatar. Primeira coisa, esses caras sabem tudo sobre você. Esses caras sabem, se ele puxar a tua ficha, ele conhece todas as suas encarnações passadas. Ele sabe até o primeiro dia que você chegou na Terra, aqui para a primeira encarnação. Ele sabe de qual ordem espiritual você faz parte. E
eles contatam primeiro o seu conselho kármico, aqueles seres que prepararam sua descida, sua reencarnação, as suas encarnações, e estuda para ver se tem uma possibilidade de fazer uma intervenção na sua vida, de entrar em contato com você, e se é possível, manter esse tipo de encontro com uma inteligência avançada. Se você tem condições psicológicas, se você tem conhecimento espiritual para isso, e se você vai suportar esse tipo de encontro, ou se esse encontro não vai se tornar uma perturbação para você, psicológica. Você vai ficar um cara confuso, perdido, né? Mais voltado a ser um maluco, um louco, do que um sábio. Tem muito disso. Então veja bem, nós vamos entrar em contato com uma inteligência muito avançada. Essas inteligências aqui, depois que a primeira bomba atômica explodiu na Segunda Guerra Mundial, preste atenção, você vai ver que o movimento ufológico, os UFOs, começaram a aparecer em massa, os discos voadores começaram a aparecer em massa, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ok? Em 1947 é o marco. Os russos, eles roubam todos os planos atômicos dos americanos e em 1949 eles explodem sua primeira bomba atômica. E aí começa a famosa Guerra Fria. Essa grande guerra, essa grande disputa pelo poder no mundo, com os russos construindo bombas cada vez mais sofisticadas e os americanos também construindo bombas, mísseis, foguetes, submarinos, armas cada vez mais sofisticadas. A ponto de nós termos hoje um arsenal nuclear capaz de destruir o planeta Terra mais de 100 vezes. Destruir, levar à extinção a civilização humana por mais de 100 vezes. Isto significa um alerta do alto. Então o alto, a partir desse momento, começou a intervir na superfície da Terra, mostrando uma força superior, mostrando uma força maior. Inclusive para as autoridades militares e para as autoridades governamentais de todos os países do mundo, essas inteligências extraterrestres começaram a mostrar-se e a entrar em locais que eles consideravam de segurança máxima. Muitas aparições, pousaram naves em bases militares na Europa, tudo quanto é lugar, sabe? Eles entravam no lugar que eles queriam. Começavam a abduzir pessoas, eles começaram a raptar, abduzir pessoas contra a sua vontade. Tem o famoso caso aqui no Brasil, né, do Hermínio e Bianca, do famoso casal Hermínio e Bianca, que eles eram testemunhos de Jeová, o marido era pastor da igreja Testemunho de Jeová. Eles estavam viajando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, na década de 70, quando uma luz se aproxima dos seus carros e o carro morre o motor, falha todo o sistema do carro e uma luz muito forte eleva o carro dele vai para... É um carmanguia, eu lembro que era um carmanguia vermelho, e ele é levado para dentro da espaçonave com carro e tudo. Agora você imagine a reação desse pastor testemunho de Jeová diante de uma experiência como essa. Ele estava com a Bíblia na mão, enfiando na cara do ET. Você é Satanás, sai da minha frente, porque você não existe. Juro por Deus, exatamente isso. Eu conheci esse cara. Esse cara, ele faleceu o ano passado. O Hermínio, a Bianca está viva até hoje, né? E ele dava cursos, né? Num espaço que eu dava curso em São Paulo. No espaço da Eliane Araújo, no espaço chamado Consciência Cósmica. E se assistir uma palestra dele hoje, e assistir ele, porque esse casal, ele foi protagonista de um programa do Flávio Cavalcante durante 7 meses na TV Tupi. E toda semana eles iam para contar história dessa abdução. Né? Ele só ficava com medo do ET. Para ele, aquele ser que estava ali era o demônio na frente dele. Ele tinha que exorcizar. E não adiantava, né? Quanto ele mais rezava, mais assombração aparecia. O cara não ia embora, né? Porque ele estava redondamente enganado. Aquilo era um ser de uma inteligência avançada, estava na frente dele, ele não sabia lidar com aquilo, né? O conhecimento. A Bianca, ela foi mais calma, conversou com os seres. Eles ficaram 6 horas dentro da espaçonave com esses ETs.
Depois eles foram devolvidos, né? Imagine a cabeça dos caras depois de uma experiência dessa. Ou seja, pessoas que não estão preparadas. Mas naquela época, os ETs faziam isso mesmo. Em toda parte do mundo, que eles queriam chamar atenção para a sua presença. Tá? E as autoridades científicas, militares, espirituais, religiosas, tinham que se deparar com este tema e tinham que começar a entender que essas forças estão aqui e nós não temos controle sobre elas. Nenhum. Nós temos que reavaliar a nossa forma de ver, de pensar as coisas. Se nós quisermos entender e fazer parte desse universo maior. Né? E é interessante que esse senhor, depois de muitos anos, né, dava curso de projeção astral aqui em São Paulo. Você vê a mudança. Mudança de visão, a mudança de personalidade, a mudança de consciência. Depois de muito tempo. Se você conversava com ele, ele falava, não, a experiência minha foi altamente traumática na época. Mas depois de muitos anos eu vi que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque abriu a consciência dele de uma maneira que o transformou, o elevou em termos de consciência. Então, vamos tentar entender. Se nós imaginarmos que nessas dimensões de seres avançados estão seres de luz, né, aqueles que nós podemos chamar de Jesus, de Buda, de Krishna, dos grandes mestres iluminados. Esta zona é a zona chamada zona da fraternidade branca, né, dos mestres ascensionados. Todos os seres que passaram por muitas e muitas reencarnações na Terra, desde as épocas mais antigas, desde 5, 6 mil anos atrás, que vem num processo de experiências na Terra, esses seres que vão ascensionando, eles passam a habitar essas dimensões e não voltam mais à superfície. Eles não reencarnam mais. Então eles são chamados de mestres ascensionados. E constitui, né, um grupo de seres chamado Fraternidade Branca. Isso no esoterismo e tal, ok? E essa Fraternidade Branca, ela passa a servir ao comando maior e a servir os planos inferiores, a ajudar as experiências de todas essas almas que estão vivenciando experiências ainda em dimensões mais densas e ajudando a nós que estamos nessa experiência física ainda, que é uma experiência mais primitiva em nosso plano, nosso orbe. Orbe terrestre é chamado isso, é esse conjunto de todas as formas de vida que está na superfície em relação a todas as formas de vida que estão aqui. O que é interessante, que quando você vai fazer uma visita nessas dimensões aqui, nessas cidades astrais, tem plantas, tem animais, tem pássaros, tem tudo. Por que tem? Aqui é uma réplica do que está aqui. Vocês estão entendendo? É? Vocês assistiram o filme Nosso Lar. Tem uma hora que vocês vão ver que eles estão plantando. Vocês não viram que eles estão lá plantando? Uma horta lá, plantando flores e tal. Fala, mas pô, os caras estão mortos plantando flor. Vocês vão fazer um questionamento, né? Que flor que eles estão plantando, que terra que eles estão cavando para plantar o quê? Isso para um físico, né, como eu, um astrofísico, eu preciso reinterpretar e tentar entender que chão que eles estão cavando. Né? Então, para tentar tirar esse esoterismo de uma coisa mística e transformar ele numa coisa concreta, real, aceitável, foi que eu desenvolvi essa teoria das diferentes níveis de massa que existem na Terra, diferente tipo de matéria, que são réplicas dessa matéria que está aqui. Mas quando você tem uma densidade semelhante, aquilo não é tão sólido quanto qualquer outra coisa para você. Ok? Então, basicamente é isso. Né? Então, na verdade, se nós quisermos entrar em contato com seres extraterrestres, qual deve ser o meu procedimento? Não se esqueça, veja bem, que você vai procurar entrar em contato com seres desse nível. Eu quero que vocês entendam que esses seres que estão aqui nessa dimensão, eles também pilotam naves sofisticadas e transportam-se para outros mundos. Da mesma forma que esses seres destes outros mundos também vêm visitar. Aqui é um intercâmbio interestelar.
Né? Você vê, nós estamos na Terra aqui, a única coisa que a gente consegue ligar a televisão é assistir o Jornal Nacional, né? Ver o que está acontecendo na novela das 8, o que está acontecendo no Japão, na China. Agora nós precisamos ter uma TV no futuro, uma TV que pegue os canais aqui de cima. Para não saber, não é Globo News, é Astral News. Né? Um novo tipo, para saber o que tá, qual o agito aqui no plano astral, né? Quais as últimas notícias aqui né? Quem que chegou na Terra, quem que está partindo, tá? Então, você tem que entender que este ponto aqui, neste lugar, existem milhares, não é uma, duas, três, é milhares de raças extraterrestres operando neste setor. Algumas destas raças de seres extraterrestres, elas são convocadas por essas inteligências que comandam para servir na Terra. Ok? Então nós temos, basicamente, 3 tipos de seres que dão contato conosco aqui. Nós temos 80% dos casos de abdução, de contato com seres humanos, é dado por uma raça pequenininha, eles são pequeninos assim, tem uma cabeça grande e um olhão grandão. Eles são conhecidos aí na ufologia como Greys. Cinzas, os cinzas. Tem algumas variações desses cinzas, tem um que são mais altos, mais magrinho e tal, mas eles têm o mesmo tipo de biotipo quase. Ok? Essa é a primeira classe. O restante 20%, o que sobra, 18% que vão dar contato são seres humanos como nós, muito bonitos, altivos, só que eles são muito altos, eles são bem mais altos do que nós. Eles têm 2 metros, 2,20 m de altura, eles são grandes mesmo. Ó, se eu calcular aqui, eles vão bater mais ou menos um pouco mais alto que isso aqui, ó. Porque às vezes eles aparecem do nosso lado, eles ficam aqui dessa altura aqui. Então você saca, você quer bater um papo com o cara, ô, tudo bem? Aí como é que vai aí em cima? Como é que está o clima aí no alto? Eles são altos. Você já viu aquele jogador de basquete, aquele nego alto que passa perto de você, parece um monstro? É que a gente, se você não tiver acostumado, você assusta. Porque eles são grandes, eles são muito grandes, mas são lindos, parecem anjos. Aqueles macacão bonito, aquele cabelo longo, às vezes assim, que cai pelo ombro, aquele olho azul esticado assim para trás, parece o Spock da Enterprise. Puxar, mas é um olho grande, sabe? Os olhos dele é bem maior que o nosso. Eles têm um olho grande, azul, outros são esverdeadinhos. Eles são lindos, lindos, lindos. Eles ficam parados aqui. Olha. Isso a gente chama de humanos. Ok? Parecido conosco. Existe uma outra raça de humanos que eles são do nosso tamanho mesmo. Né? No máximo eles chegam a 1,90 m, certo? Só que eles têm uma pele, parece o índio americano. Você já viram o índio americano, que a gente chama de pele vermelha? Só que eles têm uma pele mais cor de cobre. Eles parecem cor de cobre e o cabelo é muito branco. Parece um branco assim. Imagina um branco, tipo um loiro branco, um cabelo bonito, e a pele, aquele pele cor de cobre. E aquele olhão azul de fundo, assim, você olha, você assusta. Eles são lindos, 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 lindos. É? Então, esses seres costumam sempre estar. Então, na verdade, e 2% dos ETs que sobram, que de vez em quando se manifestam em alguns contatos, são aquilo que a gente chama, né, dos reptilianos, dos seres diferentes, que têm uma conformação física diferente dessa que a gente chama de humanos, ou desse biotipo mais humanoide. Ok? Ah, só que vocês têm que entender que o universo tem bilhões de formas de vida e de manifestação. Se você olhar a Terra, quais formas de vida diferentes no reino animal, no reino dos insetos nós temos aqui? Não é verdade? É muita, 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 muita forma de vida diferente. É muita riqueza. Então veja bem. Veja bem. Se nós formos buscar entrar em contato com essas inteligências, você vai abrir uma caixa de cerveja, acender um churrasquinho e ficar lá? Eu vou fazer uma pergunta muito interessante. Como é que você faz para entrar em contato com Jesus? Para chamar Jesus? Jesus. E os budistas? Como é que fazem para entrar em contato com o seu mestre Buda? Seu avatar, o Buda? Ok?
Muito bem. Vamos fazer uma outra visão. Dar um outro exemplo. Vamos supor que Jesus viesse visitar a sua casa hoje. Você sabe que hoje Jesus vem visitar a minha casa. O que você faz? Sua casa está um lixo, tudo jogado, uma sujeira, fedendo para tudo quanto é lado. Você vai receber o homem desse jeito? O que você vai fazer? Você vai limpar toda a sua casa, ok? Você vai perfumar a sua casa. Você vai acender velas, acender incenso. E você vai fazer o quê? Vai ficar tudo sujo ou vai tomar um banho? Pelo menos tomar um banho. Você vai tomar um banho, colocar o melhor perfume, porque um grande mestre virá até a sua casa. É? E se vamos pensar um pouco mais baixo. Se um artista da Globo viesse visitar você na sua casa, como que você iria recebê-lo? Né? O seu ídolo. Não é verdade? Então, da mesma maneira, quando vocês forem invocar um contato com inteligências que vocês chamam de extraterrestres, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Em quantos templos no planeta Terra, hoje, no mundo inteiro, no Brasil, estão invocando a presença de Jesus? E eu pergunto, em qual desses templos você viu Jesus materializado, conversando com as pessoas, dando um contato? Hã? Eu vou fazer uma seguinte pergunta. Por que Jesus não se materializa e conversa com as pessoas? Por que o meu ET tem que materializar e conversar com as pessoas? Conversar com você. Agora vocês têm que se perguntar, por que que as pessoas chegam assim para mim, Laércio, quando vão lá no sítio, eu quero ver, desculpa, eu quero ver ET, quero conversar com ET, quero bater papo com ET. Falei, peraí, meu, quem você acha que você é? Para você merecer esse encontro. Você merece? O que você fez por merecer esse encontro? Saiba que você está entrando em contato com uma inteligência das mais avançadas. Provavelmente ela tem todas as respostas que você quer perguntar. No entanto, não é tão simples assim. Não é? Nos tempos... Você se lembra que eu fiz uma estatística na última aula, que nós temos no mundo tantos milhões de católicos, né? Tantos bilhões de católicos, tantos bilhões de muçulmanos, tantos bilhões de... Né? E todos esses seres estão rezando e orando todos os dias. E os seus avatares não materializam para afagar suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. Então nós temos que pensar o ET com seres ascensionados dessa dimensão. Qual é o privilégio que eu tenho de receber um encontro deste? O que eu fiz por merecer? Por isso que a maioria das pessoas vão a campo e não tem contato. E aí se frustram, volta para casa, ET não existe, voadores, tudo é bobagem. Então também Jesus não existe. Jesus é uma invenção, ele não parece para ninguém. Eles são objeto de crença. E aí, como é que fica? Então, fazer uma pesquisa de campo, uma vigília de campo, é uma coisa muito séria. Eu vou contar uma história para vocês. O general Moacir Uchoa, olha, um general do Exército Brasileiro, morando em Brasília, um homem íntegro, pesquisador nesta área de ufologia por muitos anos.
Infelizmente ele já é falecido, ele faleceu, né, na década de 90, mas ele foi muito meu amigo e muitas vezes ficou hospedado em minha casa. E muitas vezes nós fomos para campo junto, fazer pesquisa de campo, pesquisa ufológica de campo. O General Ochoa tem vários livros escritos nesta área. Ele tem um livro chamado A Parapsicologia e os Discos Voadores, onde ele vai contar um caso chamado Caso Alexânia, um caso que ele estudou muito. Alexânia era, presta bem atenção, Alexânia é uma cidade, uma região que tem em Goiás, a cerca de 200 e poucos quilômetros de Brasília, bem no sertão goiano, ok? Lá existia uma fazenda, nessa região de Alexânia, onde morava um caseiro dessa fazenda, uma fazenda simples, um sítio, sim, não é nem fazenda, um sítio, onde morava um caseiro. E esse caseiro, ele era um paranormal, um sensitivo, um médium, um sensitivo paranormal. Ok? Muito bem. E ele relatava às pessoas que todas as noites, muitas bolas de luzes andavam à noite pelo seu sítio. Andava para cá, e andava para lá, e saía bola para cá. E isso, para um pesquisador ufológico, é uma mão na roda. Fala, puxa vida, né? São ETs, são discos voadores. Vamos lá fazer uma pesquisa. E o grupo do General Ochoa se interessou por este caso e foi a campo. Aos finais de semana, o General Ochoa reuniu um grupo de pessoas e ia até essa fazenda para tentar investigar a aparição desses objetos luminosos na fazenda, que esse cara relatava. O General Ochoa passou mais de um ano indo todos os finais de semana e não viu uma puta de uma luz. Não via. Ficavam a noite inteira de vigília, a noite inteira. Quando o sol nascia, eles iam dormir. O General Ochoa saía no domingo à tarde para voltar para Brasília. No domingo à noite as luzes apareciam para tudo quanto é lado da fazenda. E o cara fala, pô, vocês acabaram de sair, ontem eles voltaram, tudo aqui, é só você vir, eles não vêm. Parece que vocês espantam. E o general tem um livro que ele conta exatamente toda essa experiência. Aí ele tem um segundo livro que ele se chama Mergulho no Hiperespaço, que foi o dia que ele teve um grande contato. Esse dia foi o seguinte, ele saiu de Brasília, tá, depois de mais de um ano, indo todo final de semana e não vê nada. Eles pegam uma chuva no caminho, mas uma puta de uma chuva. Sabe aquelas tempestades terrível? Encalhava o carro, tiveram que ficar sujo de barro para desencalhar o carro, aquele sofrimento desgraçado. Chegaram na fazenda quase 10 horas da noite, tudo sujo, né? Aí foram tomar banho, comer alguma coisa, para depois fazer vigília ufológica e a chuva não parava. Parava. Aquela chuva forte não parava. Né? Aí deu uma trégua, parou a chuva. O céu abriu, eles saíram lá para fazer vigília, e nada, aí começou a chuviscar de novo, o general falou assim, puta que pariu, você quer saber de uma coisa, bicho? Nunca mais, ele gritou pro alto assim, ó, nunca mais venho aqui. Vocês estão de brincadeira com a gente, né? O sofrimento nosso para vir aqui tentar um encontro com vocês, né? E só nós não vim aqui, aparece as luzes, quando nós tá aqui não aparece. Ele convocou, vamos todo mundo embora. Todo mundo embora. Vamos todo mundo no carro, tinha 4, 5 carros. Foi quando ele estava saindo na porta da fazenda, veio uma nave, deu um puta de um facho de luz em cima do carro deles. Que ele parou tudo, ele ficou desesperado, ele olhou aquela luz, abriu a janela, olhou aquele bicho grande em cima, rodando de um lado para o outro, se afastou e foi lá, desceu assim no pasto e ficou pousado no pasto. Tinha o tamanho de um carro, ele falou assim.
O general Shoa ficou doido com aquilo, levantou, né? Tinha que descer uma ribanceira para chegar até naquele pasto lá, sabe? Para chegar perto dessa nave pousada. E o general não deu outra, ele já começou a descer a ribanceira. A mulher dele ficou desesperada. Não, general, pelo amor de Deus, não vai descer esse mato. Por quê? Isso aí tá cheio de cobra, cascavel, o que tem de cobra, que você tá sabendo que tá cheio de cobra aqui. Ele fala assim, ele conta verdadeiramente, ele vira para a mulher dele e falou: minha mulher, você acha que são horas de cobra, tá acordada essa hora? E ele desce o mato, corta aqui, chega lá, presta bem atenção, a nave pousada, a puta nave brilhante lá. Ok? Diz que ele vai chegando perto da nave, quando ele chega mais ou menos uns 2 metros da nave, diz que uma voz começou a falar forte na cabeça dele, começou a dar um zumbido na cabeça dele e falou: para, não se aproxime, perigo de morte. Porque o general Shoa queria meter a mão na nave. E todo físico sabe, né? Aquela nave brilhante, aquele material brilhante, está aceso não é à toa, ele não é uma luz. Ele está aceso porque está ionizado. Está altamente ionizado. Aquilo é uma carga elétrica, mas você mesmo, você toma um choque elétrico que pode matar você. Entendeu? Você não pode tocar. Aquele é um objeto que está ionizado. É um objeto, é a dinâmica do objeto, é como o objeto se movimenta. E o general Shoa parou. Não se aproximou. E aí diz que a voz falou com ele de novo, né? Começou a conversar com ele e tal, e nisso começou um show de luzes. Um show de luzes na fazenda. É bola de luz que andava para um lado, e bola deles ficaram malucos. E aí uma coisa que os ETs faziam, que era para a física nossa uma loucura, ele conta assim, que do meio do pasto, saía do chão, saía um facho de luz, e o facho de luz fazia isso aqui, ó, voltava. Fazia um U e voltava para o chão de novo. Que nós não conseguimos fazer luz curva, nós não conseguimos fazer a luz fazer curva. Se você pegar o farolito e acender, ele vai embora. Você não consegue pegar a luz e fazer. E eles faziam um monte de coisas estranhas. E ele ficou. Aí começou os contatos. Aí, esse livro chamado Mergulho no Hiperespaço é a história de todos os contatos que ele passou a ter com esses seres, né? Que depois ele até entra em contato, são humanos parecidos conosco, sabe? São pessoas bonitas, tal, pá, vai descrevê-los. Aí vai acontecer o seguinte, numa das experiências, o general Shoa é retirado do corpo e levado para as bases operacionais onde eles trabalham. Esse é o mergulho no hiperespaço, que o general chama de hiperespaço, essa saída do corpo e entrar na dimensão do ET, na própria dimensão onde eles operam. Você quer ver uma coisa interessante que o general fez uma vez, com esses ETs, com essas naves? Depois de um certo tempo de contato, junto com aquele paranormal, que era o cara ali, o general Shoa tinha uma enteada que estava internada no hospital de base em Brasília, com doença de Chagas. Sabe, o coração incha, doença de Chagas, e não tem cura. Depois que chegou nesse estágio, é morte. Ok? Uma menina que tinha 20 e poucos anos, estava desenganada pelos médicos, né? E o general Shoa pediu então ajuda para esses ETs. Os ETs falaram: traga ela aqui. O general falou: puta, como é que eu vou tirar a mulher do hospital e trazê-la aqui no meio do mato? A mulher está morrendo no hospital, primeiro que os médicos não vão liberar. Certo? Os médicos não vão deixar essa mulher sair do hospital. Como é que eu vou levar ela lá no mato? Então o general disse que chegou no hospital, conversou com os médicos, falou: escuta aqui, tem solução? Os médicos: não tem. Vocês têm o que fazer mais? Não temos o que fazer mais. Então o general chegou então e falou: o negócio é o seguinte, eu quero levar minha filha para morrer em casa. Não quero que ela morra no hospital. Quero que ela morra em casa. Então vocês dão um jeito aí, vê o que tem que fazer, que eu vou levar ela embora para casa. Eu trato dela lá. E os médicos autorizaram a saída dela do hospital para levar ele para casa. Aí não deu outra. Ele pegou a menina, deu um jeito, meteu no carro e levou lá para a fazenda. Vai escutando só a história. Vai escutando só a história.
O general Shoa pega a menina na maca, leva ela no meio do pasto, 10 horas da noite, coloca ela no meio do pasto, ok? E esse sensitivo, que morava na fazenda, fala assim, ó, general, se afasta, deixa eu sozinho com ela aqui. O general Shoa se afastou, ficou uns 100 metros de distância com o grupo dele, e ficaram lá, 10, meia hora, 40 minutos, nada. De repente, uma luz lá no horizonte vem vindo. E ela vem assim. E vê aquela nave que vem no horizonte lá balançando, aquela luz que vem oscilando. Putz, que vinha em zigue-zague. Assim. E essa luz, ela para em cima dos caras lá. E sai um facho de luz. E desse facho de luz sai um homem. Sai um cara. E nisso o general Shoa foi se aproximando. Diz que o general Shoa ficou assim uns 30 metros de distância. Diz que o cara chegou perto dessa moça que estava deitada, presta atenção. Arrancou um negócio da cintura. Ok? Chegou aqui no pescoço dela, fez como se fosse um estilete e fez um cortinho. Pegou o estilete, como se fosse um estilete, deu um cortinho, fiou o estilete, levantou, voltou, facho de luz. A nave foi embora. Só isso. Não demorou um segundo esse tratamento. Foi rápido. A menina está viva até hoje. Está viva até hoje. Depois desse dia, o coração dela começou a desinchar, a doença desapareceu. Casou, tem filhos, está viva até hoje. Uma intervenção altamente avançada, de uma inteligência avançadíssima, que para essas doenças nossas, para eles tiram de letra. Mas nós não temos essa capacidade. Agora o general fala para mim, se eu não tiro essa filha de lá, do hospital, não tento esse trabalho, não vou a campo, não faço esse contato, essa investigação. Entendeu? Então, todos nós temos uma capacidade. Tem um outro cara, vou contar uma outra história de um outro cara que fazia vigília de campo. Eu posso até citar o nome dele, porque ele é um amigo nosso, ele chama Antônio Faleiro. Ele era professor de matemática de ginásio de uma cidade do sul de Minas chamada Passatempo. A cidade chama Passatempo. E o passatempo dele era ir fazer vigília ufológica no campo, tá? Fotografar disco voador, tal. Ele adorava. Desses ufólogos de linha casuística, que adorava tirar foto de disco voador, aquela coisa toda. Então, tinha uma fazenda também próxima à cidade, não muito longe da cidade, que o caseiro de lá também dizia que de à noite parecia luzes, que andava de um lado para o outro na fazenda. Ele ficou sabendo e foi lá fazer vigília nessa fazenda. Ele ia toda a noite, pegava a motoquinha, tinha uma motoquinha dessa tipo bis, né? Naquela época era mobilete, lembra que você tem que pedalar para acender o farol, né? Acelerar para o farol acender, né? Então ele ia com aquela mobiletezinha dele lá no sítio, parava lá no alto da fazenda e ficava lá, com o binóculo, com a lanterna, dando sinal de luz para o céu, para ver se o descobridor vem. Aquele jeito dele, né? Aquele jeito mineiro de fazer vigília. Levava o queixo, levava cachaçinha, pinguinha para tomar umas que estava frio. Ficava lá olhando o céu, ver se aparecia alguma coisa. Porque na lenda mineira, era mãe do ouro, era boitatá, sabe essa coisa? Essas luzes que apareciam e tal, era chamada de mãe de ouro. A mãe do ouro apareceu aqui, porque a mãe do ouro... Tá? Isso é muito comum no interior de Minas, esse tipo de manifestação luminosa, que eles dão o nome de mãe do ouro. Tá? Os camponeses veem muito, as pessoas que moram nas fazendas, veem muito essas luzes que andam pelo céu, saem do chão aparentemente e andam tal. Muito bem. Então, não aparecia, não via. E o dia que ele não ia, mesma história do general, o dia que ele não ia, o caseiro fala, não, apareceu um monte de luz aí ontem aqui. Aí ele ficou com o saco cheio, falou, será que esses caras não estão me vendo aqui? Ele pediu autorização para o cara, ele fez uma placa de zinco, ele fez uma placa enorme de zinco, foi lá, colocou no meio da fazenda
escrito assim, bem-vindo extraterrestres. Sério mesmo, bem escrito, bem-vindo extraterrestres. Né? E ele com a mão assim, desenhado assim, um homem assim, dando paz. Né? Meteu-se no meio da fazenda. E ficou uma semana, 2 semanas e nada, ele ia fazer vigília, nada de disco voador. O dia que ele não ia, ou a hora que, porque ele ficava até uma meia-noite e ia embora para casa, né? Porque tinha trabalhado todo dia. Aí depois de 1 hora da noite, 1 hora da manhã, aparecia a luz de novo no céu. Ele ficava puto da vida que não dava certo. Aí ele chegou pro dono da fazenda, aquelas fazendas cheias de pedras, sabe aquelas pedronas e tal? Não, né? Ele pediu autorização pro dono da fazenda e foi lá e começou a pichar todas as pedras. Bem-vindo extraterrestres, somos de paz, queremos contato. Pichou toda a pedra que tinha lá, com tinta branca. Né? Aí, cara, um belo dia ele vai fazer vigília, né? Ele passa num boteco antes, né? E tem um amigo dele lá no boteco, né? Que tem nada a ver com o disco voador de ufologia. Fala assim, onde você vai? Ah, eu vou lá no sítio, agora tá tudo à noite, ficar lá olhando o céu, para você ver se eu vejo disco voador, se eu tiro foto do disco voador, né? Ah, você não está fazendo nada, você não quer ir comigo? Ah, vamos, não estou fazendo nada, vamos embora, né? Vamos lá também, vou também. O cara nunca tinha ido, primeira vez do cara, nem sabia o que era isso. O cara montou na motoca atrás dele e foi lá, parado, chegou parado, ficaram lá. Eles ficaram num lugar bem no alto, assim, na estrada, sabe? Tem uma estradinha bem no alto. Ficaram lá. Diz que eram umas 8 horas da noite, olhando pro céu, binóculo, de repente uma luz começa a andar no horizonte. Lá longe. Ele fala, epa, olha aquela luz. O que será que é aquela luz? O que será que é? Não sei, espera aí que eu vou dar sinal de luz para ela. E a luz parou. Muito forte a luz. Ele pegou a moto, ele teve que virar o farol da moto, acendeu o farol da moto e piscava. 1, 2, 3. Deu 3 piscadas com o farol da moto. A luz. 3 piscadas também. Aí ele, opa. Será que é alguma coisa? Será que é? Né? Vamos dar 5 piscadas, vamos ver. O cara vai lá e 1, 2, 3, 4, 5. A luz lá, 5 também. Ele fala, não é possível. Deve ser alguma coisa inteligente. Estão vendo a gente. Estão sabendo que nós estamos aqui. Olha só. Agora eu vou dar 10 piscadas. Não é possível. O cara contou, deu 10 piscadas e a luz lá, piscava igualzinho ele. Não deu outra. Ele falou, acende o farol aí. Acendeu o farol, ele foi na frente do farol e fez assim. Para a luz. Não deu outra. A luz ela acendeu e veio. E veio com tudo por cima dele. Veio crescendo, aquele treco crescendo. Nossa, ele entrou no desespero. Ele montou na moto dele com o amigo dele, saiu num pau. E o duro que aquela luz foi em cima. Ela foi seguindo. Disse assim que foi fachando luz. E passava aquele luz, igual que foi um contato imediato. Fachando luz em cima do cara. O cara, aquele desespero, o amigo dele então queria morrer. Ele disse que ele entrou num posto de gasolina, que era o primeiro da cidade, assim. A nave meteu o facho de luz no meio, acabou, deu blackout ali naquela região toda de luz elétrica, pifou a luz elétrica. Eles entraram no boteco do posto de gasolina e ficaram lá escondidos. Para ver onde a nave estava, se a nave estava lá em cima, se não estava ainda. Né? Ficaram tudo com medo, até esperando a luz voltar. E deu mais ou menos uns 10 minutos, a luz voltou, acendeu a luz. Aí eles saíram quietinho lá fora, não tinha mais luz nenhuma. Você precisa ver ele contar essa história. O desespero dele. Aí ele voltou, hoje em dia ele construiu no sítio do cara até um observatório, botou tudo de vidro. E ele fala assim, o negócio é o seguinte, eu gosto do CT, mas ele lá e eu aqui. Não quero proximidade, ele só tira foto, tem muita foto que ele tira, tal, mas é o tipo de indivíduo que não está preparado para um contato, para um encontro real. E olha, vocês estão dando risada, né? Aqui em Limeira, eu levei um grupo uma vez, tinha 40 pessoas. A mesma situação. A luz acendeu no horizonte, quando ela começou a vir para cima de nós, todo mundo levantou, saiu num pau, correndo. Ficou eu e mais um rapaz só sentado ali esperando a situação. Saiu todo mundo correndo e foi para os carros. Né? E depois desse tipo de experiência, aí a gente juntou um grupo menor, não levou mais 40 pessoas, a gente levava umas 5, 6, no máximo 10 pessoas, que a gente confiava, e começamos a ir para o campo aqui em Limeira,
na década de 80, de 70 e 80, aí nós tivemos grandes experiências, que está relatada num DVD aqui, que é, deixa eu ver, está aqui, Loira, cadê ele? Né? Onde que estão os casos aqui? Ah, nesse aqui, ó. Eu tenho uma palestra que eu relato, o caso Limeira, contatos com o nosso grupo. Todas as experiências que nós tivemos, inclusive na semana passada estava a Margarida, lembra aqui, o seu João que eu trouxe aqui, que eram aquelas pessoas que iam com a gente nesses grupos, faziam parte desse grupo, que tivemos essas experiências de contato. Ok? E aí nós tivemos o privilégio de começar a conversar com esses seres, dialogar com eles, e eles nunca nos abandonaram, até hoje. Aí eu mostrei para vocês a marca que ele deixou lá na porta, e assim por diante. Esses seres nunca mais se afastam de você, porque eles são seres espirituais, que estão sempre ao nosso lado, tentando provocar em nós uma ascensão, uma evolução espiritual. Então agora eu pergunto para vocês, como é que vocês vão a campo fazer uma vigília ufológica? Para tentar entrar em contato com inteligências tão avançadas. Primeiro, você tem que estudar muito, você já tem que estudar. Primeira coisa que você tem que estudar é astronomia. Você tem que conhecer a astronomia, a astrofísica, você tem que conhecer o universo, essa grandiosidade toda. Primeiro passo. Segundo passo, conhecer a espiritualidade. Você tem que conhecer essa espiritualidade, deixa ele. Você tem que conhecer todas essa visão mais transcendental da vida. Para você não, quando entrar em contato com essas inteligências, não ter um puta de um choque. Procurar entender quem eles são, o que eles são, qual o papel deles aqui, porque senão você vai achar que eles são alienígenas. Você vai achar que eles são invasores, que vêm aqui comer criancinha na Terra. Certo? Vão achar que são turma do capeta, Satanás e tudo mais. E não é por aí. Então você tem que estar treinado, você tem que ter uma consciência, uma preparação, não só científica, espiritual, filosófica, para poder ouvir, entrar em contato e ouvir o que esses caras têm para dizer. Porque é uma mudança de paradigma para a civilização da Terra. O dia que esses seres entrarem em contato para valer com a nossa humanidade, quem está preparado para esse encontro? Será que o Papa está preparado para esse encontro? Será que os líderes religiosos estão preparados? Será que os líderes políticos estão preparados para esse encontro? Aqueles que roubam dinheiro para cacete lá de cima, nós? Né? Toda essa sacanagem de político que nós temos? Então veja bem. Então, na verdade, nós devemos criar um grupo. Deixa eu dar umas dicas então. Crie um grupo de pessoas amigas que têm uma vontade muito grande de viver uma experiência desse tipo. Mas um conselho, não passe de 10 pessoas. Quanto maior o grupo, mais desordem vai ter, mais desequilíbrio vai ter, mais conflito vai ter. Um grupo pequeno de pessoas interessadas, estudadas, sérias, ok? E se preparem muito para ir antes. Mudem sua alimentação. No dia da vigília ufológica, vão em jejum. Roupas muito folgadas, soltas. Se vocês costumam comer carne na semana da vigília, limpe-se, não coma carne de espécie alguma. Faça uma limpeza vibratória. Tá? Aprendam a fazer meditação, relaxamento, vão ao campo, reúnam-se, façam um relaxamento, façam uma meditação e peça ao alto que lhes envie esses irmãos das estrelas como uma ferramenta de crescimento interior. O objetivo que vocês têm que ter lá não é curiosidade, não é matar uma curiosidade. Eles não vêm, não vão aparecer para você para matar a sua curiosidade. Eles não estão aí para isso. Eles só vão aparecer para você se você tiver uma vontade interna muito grande de ter um crescimento, de ter uma transformação, de ter uma tomada de consciência nova. Porque eles vão ler o teu coração.
Porque senão, igual aquela história, né? Um bando de curioso vai para o mato, a hora que aparece, sai todo mundo correndo. Dá um vexame desgraçado diante dessas inteligências. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só para testar para vocês se vocês estão preparados. Porque geralmente a gente vai de noite no meio do mato, às vezes até sozinho, já fui muitas vezes. Só vou fazer uma pergunta. Vamos supor que você tem uma mãe ou um pai falecido, que morreu. Como você se comportaria se ele aparecesse para você na sua frente? Fala para mim. Quero ver se vocês são macho para ir fazer uma vigília ufológica. Geralmente, você vai falar assim, ai meu Deus, que medo, medo, ai espírito, fantasma, meu Deus. E é tua mãe. Já imagine se fosse outra pessoa, um ser estranho, diferente. Às vezes vem um baixinho, zoiudo, cabeçudo, aí você chuta o cara, né? Sai na frente, Satanás. Se você não tem uma capacidade nem para dialogar com o espírito de tua mãe, para entrar em contato com a tua mãe, que é um outro ser que está no plano espiritual, que simplesmente está aqui, e te ama, e você conhece profundamente, você não tem essa capacidade, você morre de medo, ai meu Deus, ai, eu quero saber. Quanta gente, quanto esotérico já não falou isso comigo? Ai não quero saber, pelo amor de Deus, não quero ver essas coisas. Então você quer ver ET, pô? Como se você não tem nem capacidade para entrar em contato com a tua mãe que morreu, o teu pai? Você vai querer entrar em contato com Jesus, com essa inteligência que já está morto faz 2000 anos? Aí o nego tem um colapso, né? Então presta atenção, faz uma análise psicológica e arquetipal, porque são arquétipos. Nossa humanidade, as religiões criaram um arquétipo de medo e de terror dentro de nós, de medo de fantasma, medo de espírito, isso nos afastou da sabedoria. Este medo, este pavor que as igrejas criaram em nós, nos afastaram da verdadeira realidade do mundo espiritual. E a gente projeta isso para o mundo dos ETs, para todos os mundos, né? Acha que eles são seres do mal, do demônio, que vem aqui assombrar a gente. E na verdade não é nada disso. Nós só temos que ter uma consciência e temos uma grande experiência para enfrentar esse tipo de situação. Tá? E eu digo para vocês, se eles gostarem de vocês, não é no meio do mato que eles vão aparecer para você, não. Eles vão vir dentro da sua casa, onde você estiver. Você está pronto para isso? Você está pronto para dividir isso? Hã? Só usa inteligência. Você gostaria que Jesus viesse na sua casa? Sempre conversar com você? Por que o medo de ter um extraterrestre vindo conversar com você? Qual a diferença? Então, é isso que eu falo. O ser humano, ele está muito criança ainda, ele está muito primitivo ainda, ele precisa crescer muito para dar esse salto quântico de consciência e de experimentação. Portanto, montar um grupo, ir para campo, vocês não vão ter contato no primeiro dia, não. Vocês vão ficar meses e até anos nesse trabalho, e o plano espiritual vai dar uma olhada para ver se você tem mais curiosidade do que vontade. Qual é o seu verdadeiro desejo? Por que você quer isso? Que nem o General Showa. Insistiu, até que uma hora conseguiu. Mas não vai ser na primeira vez, não. Lá em São Tomé das Letras, nós fazemos uma meditação todos os dias à noite. Né? Quantos grupos foram lá? Não acontece nada. Nem vê nada. Mas faz um ano, exatamente no feriado de 7 de setembro, um ano exato, estávamos nós sentados com o grupinho lá. O céu, apareceu a luz, começou a fachar em cima de nós. 2 horas a luz em cima de nós. Aí fomos dormir. No dia seguinte, antes da gente sentar, olhando para o céu estrelado, tinha uma nuvem no céu, céu lindo, maravilhoso de estrelas. Sentamos, umas 40 pessoas. 15 minutos a luz volta no mesmo lugar. Aí um amigo, um carioca, fala, puta merda, não. Se aparecesse mais uma luz, aí eu ia acreditar. Ah, não deu outra, apareceu a segunda luz então do lado. Depois apareceu mais uma, 3. Aí os negros ficaram, e agora, Laércio, e agora? Será que vão... Eu falei, pode ficar tranquilo que não vão baixar, nós vamos ficar lá em cima, que é só o que nós merece é isso.
Só uma piscadinha de longe. Porque se aquela nave descer e ficar maior, sai todo mundo correndo, porque vocês não têm peito. Aí vocês têm peito para o nego descer ali, pousar e vir conversar com você. Tem crianças, nós tínhamos crianças lá, jovens, né? Nós não estávamos preparados para esse tipo de experimento. A intenção não era essa. A intenção era sentar, fazer uma meditação tranquila, tal, certo? Né? Mas uma vigília ufológica para valer, eu não levo mais que 5 pessoas comigo. Não levo. Porque eu sei que vai rolar coisas que as pessoas não têm peito para experimentar. Então, eu já trabalhei muito com grupo. Hoje eu não trabalho mais com grupo. Eu, Laércio. Eu faço um trabalho muito particular, ok? Comigo mesmo. O meu trabalho é divulgar, orientar até outros grupos para começar a fazer um trabalho. Mas, em breve, a gente vai selecionar um grupo de pessoas muito afins e fazer um trabalho de contato. Mas tem que ter peito, não é fácil. Não é uma coisa assim tão simples quanto vocês imaginam. Tem que se dedicar. Porque é uma coisa muito, muito, muito séria. É uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Isso vai mudar a vida de vocês. Ok? Eu não levo pessoa, porque tem gente que chega assim, chega umas meninas de 15 anos, ai, Laércio, leva eu ver disco voador. Sim, pra mim, fala, pô, pra que você quer ver disco voador? Eu acho lindo. Sabe aquela, eu acho bonito, eu acho lindo. Você não tem noção que você vai querer, rapaz. Para com isso, você está fazendo desenho animado, você tem televisão. Não tem noção. As pessoas não têm noção. É curioso. Curioso. E a curiosidade não leva ninguém a nada. Ela pode ser um estímulo, né? A curiosidade pode levar até um certo ponto. Mas os caras têm um jeito de matar a sua curiosidade cedo. Deixa você uns 2, 3 anos sem ver merda nenhuma, você já desiste na primeira. 2, 3 meses que não vê nada, ninguém volta mais. Já elimina os curiosos na primeira. Aquele cara que gosta, que é afim mesmo, a vida inteira ele está atrás do assunto. Eu conheço, presta atenção. Se você olhar essas revistas que tem por aí de ufologia, os ufólogos profissionais que trabalham, fazem artigos, olha, se você conversar com eles, raramente um deles viu um disco voador. Ufólogo, pesquisador. Você conversa com eles, eles não viram um disco voador. Um ou outro teve uma experiência e passou a ser ufólogo depois disso. Mas a maioria dos ufólogos que estudam, escrevem artigo, vão para congresso, fazem palestra, nunca viram um disco voador na vida. Ok? Mas é possível? É. É possível manter o contato? Se você for persistente, é. E outra, eles aparecem fisicamente para você. E vou dizer uma coisa, às vezes nem o disco voador aparece ele direto. Sem disco voador. Você pode estar no meio do mato, tá lá, prepara, daqui a pouco aparece um cara, ele vem. Uma roupa diferente, até. Ele vem trocar umas ideias com você. Você não vê nem de onde ele vem. Ele aparece no escuro na noite e tal, pá. E aí, você está pronto para isso também? Você chega lá, você acha que vai vir um disco voador descer, você vai ter, não, você nem parece vai ter. Eu tenho tantas histórias para contar para vocês não têm noção. Tem um cara aqui de Limeira, tá? O seu João conhece ele muito bem, minha mãe conhecia ele muito bem, que ele estava na minha casa sempre, porque minha mãe faleceu, mas o meu irmão conhece perfeitamente. Esse cara era tão simprão, tão simples. Trabalhava no campo e tal. Ele andou um dia e uma noite dentro de um disco voador, foi trazido de volta e não sabia que era ET, ele achava que era estrangeiro. Porque eles falavam línguas estranhas, eram altos, bonitos, tal, diferente do macacão, eles achavam que entrou numa nave, mas de um avião estrangeiro, americano, europeu, alemão, entendeu? Ele ficou com esses seres, conversou o tempo todo, foi trazido de volta, tá? E ele achava que tinha andado num aparelho estrangeiro. Eu que contei para ele que não era estrangeiro, que ele andou numa nave extraterrestre. Aí ele entrou em pânico.
depois que ele entrou em pânico. Tá bom? Quer mais? Isso aqui em Limeira. A nossa região é uma região muito rica em abduções, em aparições, em casos ufológicos. Vocês têm que entender que, presta atenção, vou contar uma história para vocês, essa é real. Eu montei um projeto aqui na cidade de Limeira na década de 90, no ano de 90, 1990. Nós compramos um sítio aqui, na região de Limeira, que fica ali na região para frente aqui do Jardim do Lago, lá para frente, bem lá para frente. Quem conhece a cidade de Limeira. E nós trouxemos um grupo de São Paulo, nós ficamos mais ou menos umas 80 pessoas, todo final de semana nós reuníamos, sexta, sábado, domingo, nesse sítio, e onde nós trabalhávamos na horta, treinávamos tai chi, meditação, e à noite nós fazíamos as nossas vigílias ufológicas. Ok? 3 anos. Nós nunca vimos uma luz no céu. Só espiritualmente eles conversavam com a gente. Através dos médios, da minha mediunidade. O grupo, chegou um momento, o grupo se desentendeu e a gente resolveu desintegrar esse grupo. A terminar esse projeto. Ok? Nós fizemos, um final de semana, uma reunião aqui. E a partir da próxima semana a gente não viria mais. Encerrou o nosso trabalho, ok? Então presta atenção. No sábado, nós decidimos que não ia ter mais nenhuma reunião. No sábado seguinte, que foi o primeiro sábado que nós não fizemos nenhuma vigília ufológica, vocês não têm noção. Aconteceu a maior onda de disco voador na cidade de Limeira, com luzes andando na cidade toda, e a nave pousou no chão aqui em Limeira, do lado daquela, onde hoje é o Covabra, tinha um pasto ali, deixou uma puta de uma marca no chão de queimadura redonda, veio Rede Globo, veio todos os grupos de televisão para fotografar a marca do disco voador. No único dia que nós não fizemos vigília. Por que eles fizeram isso? E foi provado, porque os caras, os ufólogos vieram aqui em Limeira, entrevistaram o policial, os policiais saíram à caça, todo mundo ligando para a polícia, porque tinha luzes andando para tudo quanto era lado, os policiais seguiram as luzes. Você não tem noção. Deu blackout na cidade de Limeira, naquele dia, parou energia elétrica na cidade inteira durante 20 minutos. Entendeu? E os UFOs pousaram, e eu lembro que eu fui chamado. A equipe de rádio, que não tem nem televisão em Limeira naquela época, tá? A rádio, os jornais de Limeira me chamaram, fomos lá para ver a marca do disco voador e tal. Porque eu era ufólogo, sempre dava entrevista para jornal, revista, sabe? Aqui de Limeira e tal. E fomos lá, a marca estava lá, incrível, cara. O capim, para você ter uma ideia, o capim no passo era dessa altura. E todo dia tinha um carinha que levava o cavalo dele para pastar e comer capim. Quando ele foi levar o cavalo, tinha esse treco no meio do pasto. Mas era incrível. Capim era dessa altura, lá no meio, o mato da massa, tudo em forma circular, perfeita, aquele treco, as marcas de sapata de pouso na nave, aprofundada no chão, assim, 3 sapatas, tive um tripé, 3 sapatas, pousada, tal, queimado. Você não tem noção, cara, puta experiência, puta negócio louco. E no único sábado que nós não fizemos vigília. E perguntei alguma coisa a ver com a gente? Tem alguma coisa a ver com a gente? Claro que tem. Ou que seja, nós deveríamos ter continuado. Que uma hora ou outra, quando nós estivéssemos prontos, a coisa ia realmente acontecer. Então eu digo para vocês, a coisa é séria. Muito séria. Querem entrar em contato com essas inteligências? Se preparem. Reúnam um grupo de pessoas. Estudem, pesquisem muito, escolha um local no campo tranquilo, distante, que seja um lugar legal para você fazer uma meditação, ficar em paz. Porque uma hora ou outra, eles vão se manifestar. Ok? Estamos conversados? Então é isso.
Namastê, muita paz e até um próximo encontro aí. Muita paz.